Olá a todos e todas. Estamos aqui novamente com a disciplina, Unidade 1, disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, compreendendo metodologia da pesquisa científica. Quais serão os tópicos desta aula? Nós estudaremos definições de ciência, métodos e procedimentos de abordagem lógica da investigação científica, o que seria a pesquisa científica e suas características, as etapas da pesquisa, os métodos de técnicas de estudo, como resenha, resumos, fichamentos e mapas conceituais, a estrutura do projeto de pesquisa, alguns pontos cruciais para que a gente possa construir o nosso projeto de pesquisa. Então, o que seria a ciência? A definição de ciência. Para alguns teóricos, o termo ciência ele provém do verbo em latim, ciência, que significa aprender e conhecer. Contudo, esta definição não é suficiente para compreender o que é a ciência e diferenciá-la de outras atividades também envolvidas com o aprendizado e o conhecimento. Então, por muito tempo, houve-se aí uma busca pela cientificidade. O que seria a ciência, então? Será que só essa ideia de conhecer e aprender era o suficiente para entender o que é ciência? Claro que não, A gente percebe aí a partir de algumas características da ciência, como o rigor científico, a utilização de métodos, para dizer o que realmente é ciência e aquilo que não é ciência. Porque nós estamos em todo momento aprendendo, nós conhecemos e nós aprendemos tudo a todo momento. Isso não significa dizer que tudo isso é ciência, Tudo seria ciência. Então, por isso que alguns teóricos eles vão estudar a ciência a partir de uma lógica, de um raciocínio lógico formal para construir um conceito de ciência. Então, quais são os objetivos da ciência? É contribuir, primeiramente, com a expansão e com a qualidade das pesquisas científicas. Então, nós produzimos com uma determinada finalidade, essa finalidade de dar uma resposta ao mundo como um todo, uma resposta científica ao mundo como um todo sobre um determinado ponto de vista, sobre um determinado objeto de estudo. Então, por isso que alguns teóricos vão dizer que, na verdade, o conhecimento ele não se esgota, muito pelo contrário, ele vai se ressignificando ao longo do processo. Ele se ressignifica ao longo do processo como uma forma de dar novas caras, novos olhares para esse objeto e, ao mesmo tempo, responder às novas demandas da sociedade. E um dos objetivos também da ciência é a própria descoberta de novos fatos ou fenômenos, ou seja, ela tanto aprimora alguns conhecimentos científicos, como também descobre outros novos conhecimentos científicos, outros fatos ou fenômenos. Além, é claro, da divulgação das pesquisas científicas com o intuito de melhorar a própria condição de vida humana. Ora, se nós estamos aí envoltos de uma relação social, a ciência não é nada mais, nada menos do que fruto de uma relação social. Então, por isso, ela tem como objetivo principal de melhorar a condição de vida humana. Então, tudo que nós produzimos quanto ciência, ela vem com uma determinada finalidade. E uma dessas finalidades, além da expansão da qualidade, além de descoberta de novos conhecimentos, é a própria busca pela melhoria, uma busca de uma qualidade de vida, se esse for um dos objetivos do campo de estudo do pesquisador, ou respostas a uma determinada demanda do social, das desigualdades sociais, enfim, todo objeto de estudo que foi sendo construído, que é construído, ele tem uma finalidade que é dar uma resposta a uma demanda, O conhecimento científico como um todo, ele possui algumas características. Algum deles é o objeto de estudo delimitado. Então, o objeto de estudo ele precisa ser bem definido, com uma determinada clareza, e que se realmente outra pessoa, aquele que está do lado de lá, do outro lado do campo da pesquisa, sem ser o pesquisador, ou até mesmo aquilo que está sendo pesquisado, precisa compreender o estudo, que se tenha um estudo, uma análise, que tenha assim, uma clareza daquilo que está sendo estudado, que tenha uma interpretação, ou uma própria verificação por meio dos métodos de pesquisa. Então, esse objeto de estudo bem definido, ele dá uma qualidade de cientificidade para o tema ou para o estudo que está sendo feito. Precisa também ter uma objetivação, que, na verdade, ele reforça esse caráter do rigor científico, essa objetivação, porque possui uma lógica do experimento,
E ele tem uma das características, tem como característica também dar conta da própria realidade de maneira mais próxima possível. Temos também a discutibilidade, que é uma forma, faz parte do conhecimento científico e é uma forma de alcançarmos aí um diálogo bem amplo, ou um diálogo bem definido, na verdade, com o objeto de estudo, entre as reflexões, as críticas, as análises. Temos aí a observação controlada dos fenômenos, que a grande preocupação é com a qualidade dos dados que foram coletados e o processo de utilização para sua obtenção. Temos também a questão da originalidade, que todo objeto de estudo, tudo que aquilo é produzido, ela possui uma determinada originalidade, e essa originalidade é fruto dessa delimitação do próprio objeto de estudo, nesse olhar que o pesquisador dá ao trato, né, à análise do objeto de estudo, o que desconstrói ou reconstrói conhecimentos, né, dependendo daquilo que está sendo estudado. O conhecimento científico também precisa de uma coerência, né, possui também uma sistematicidade, né, então nós vamos observar que na própria construção dos nossos artigos científicos nós vamos ter um planejamento sistemático, né, que já vai ser construído mesmo, que já vai ser percebido nos próprios projetos de pesquisa de vocês. Então, há uma sistematicidade clara, direta, uma consistência também, que é uma base sólida que se refere à capacidade do texto de resistir a argumentos, a contra-argumentos, né? Na verdade, a gente poderia dizer que essa consistência é o embasamento teórico, né, fundamental de toda pesquisa, né, que vai justificar a escolha desse objeto, justificar a escolha dessa temática, que dá também um domínio lógico, né? Temos também uma linguagem precisa como característica, então, né, essa linguagem precisa, né, não tem a ver com a utilização de linguagens rebuscadas para poder compreender esse objeto, muito pelo contrário. Nós, pesquisadores, precisamos perceber quem é o público, né, qual será o meu público que vai ler esse texto. Se for um texto construído a partir do olhar de pessoas, né, de pessoas que não são do campo acadêmico, nós precisamos escrevê-la de uma forma concisa e precisa, né, com uma linguagem não rebuscada. Na verdade, quanto mais claro for essa linguagem, melhor será o entendimento do texto. Precisa também ter uma relevância social, né? Porque os trabalhos acadêmicos, em qualquer nível, eles poderiam ser mais pertinentes se também fossem relevantes aos termos sociais. Ou seja, se fossem estudados termos de interesse comum, de interesse do real, do interesse do cotidiano, né? Em resposta a essa demanda. E que fosse confrontar, né? Que fosse uma forma de confrontar os problemas sociais mais preocupantes. O que eu poderia levar de mais relevante dentro dessa área do geoprocessamento, né? Seria também um ponto a ser questionado, a ser refletido aí pelos alunos, né, por vocês. E quais seriam, então, os tipos de conhecimento e suas características? Nós temos conhecimento popular, conhecimento filosófico e conhecimento religioso. O conhecimento científico, né, por ter esse caráter de rigor, do rigor científico, ele precisa ser falível, ou seja, ele não possui aí ele precisa ter um rigor bem pré-estabelecido ao ponto de resistir a qualquer outro contra-argumento. Ele precisa ser explicável. Ele é um cumulativo também, né? Afinal de contas, muitos dos trabalhos que estão sendo realizados, eles são frutos aí de outros referenciais teóricos que foram acumulados ao longo da história, né? Ele precisa ser útil, ele precisa ser exato, né? Ele precisa ser preciso no seu conteúdo. Já o conhecimento popular é aquele que é adquirido na vida cotidiana, tem natureza prática, é baseado nas experiências vividas, no cotidiano, né? Nessa troca de experiências que nós seres humanos construímos, né, ao longo da nossa história. Temos também o conhecimento filosófico, que ele é especulativo, ele é valorativo, ele é questionador, ele é dialético, né? É racional, é sistemático. E temos também o religioso, que é obtido da fé humana, né? Ele possui evidências que não são verificadas.
O que seria, então, método científico? O que é o método científico? Nós podemos dizer que o método científico é um procedimento ou caminho para alcançar determinado fim. Esse nosso caminhar em busca do próprio objeto de estudo, de pesquisa, e a própria análise desse objeto de estudo e pesquisa, ele caminha a partir do método. Então, a escolha do método cabe ao pesquisador e também, claro, ao orientador, né? Aquilo que vocês estarão definindo, vocês alunos com seus orientadores, é que vai definir o rumo da própria pesquisa de vocês. Ou seja, né, um conjunto de procedimentos adotados com o propósito de atingir o conhecimento. Então, quais são os métodos e procedimentos de abordagem lógica da investigação? Nós temos aí o método dedutivo, que é o método que parte do geral e segue para o particular. Ele pressupõe aí que só a razão é capaz de levar ao conhecimento. E eu acho interessante esse método dedutivo porque ele parte de uma demanda geral, né, dos aspectos mais gerais da humanidade, para poder compreender realmente mais afinco, né, o problema, algum fator mais específico. Assim como tudo em nossa volta deve ser realmente construído ou analisado, pensado a partir do geral, né, a partir do que há de mais macro, mais global. Porque se nós somos seres humanos que estamos aí em relações sociais, né, que estamos aí em relações com a natureza, em relações aí com outros sujeitos, significa dizer que nós estamos inseridos em um processo e que nenhum conhecimento ele é fechado em uma caixinha, né, como se ele não dialogasse com outros tipos de conhecimento. Temos também o método indutivo, que é um processo mental por intermédio do qual parte dos dados particulares para se compreender o geral, né? Portanto, o objetivo dos argumentos indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que as premissas na quais se basearam, né? Temos o método hipotético dedutivo, né, que ele se inicia com um problema ou uma lacuna no conhecimento científico, passando por formulação de hipóteses e por um processo de inferência dedutiva. Então, a partir desse método hipotético dedutivo, ele vai refutar algumas hipóteses, invalidar essas hipóteses ou vai afirmá-las. Isso vai depender muito da análise do próprio pesquisador. Temos também o método dialético, né, que parte da premissa de que a natureza tudo se relaciona, transforma-se e há sempre uma contradição inerente a cada fenômeno. Então, nós podemos pensar esse método dialético até mesmo para o campo da filosofia, que questiona, reflete, critica, né, o todo social e acaba até mesmo transformando, né, alguns valores, né, acaba transformando aí algumas teorias, né, em novas teorias, ressignificando essas novas teorias. Temos o método fenomenológico, né, que não explica mediante leis, nem deduz a partir de princípios, mas considera imediatamente o que está presente à consciência, ou seja, o objeto, né? Esse método ele se limita aos aspectos essenciais e intrínsecos do fenômeno, sem lançar mão das deduções ou empirismos, buscando compreendê-los por meio de intuição, visando apenas o dado, o fenômeno, não importando a sua natureza real ou fictícia. Então é como se compreendesse esse fenômeno pelo fenômeno, né? Não compreende ele na sua relação, na sua imbricação aí com outros contextos, né? É ele por ele mesmo. E quais são as características da pesquisa científica? Então, a pesquisa científica, ela possui algumas características que nós podemos fazer essa relação bem aqui, entre o pesquisador e o objeto a ser pesquisado, né? Então, essa relação é uma relação dialógica, né? É uma relação aí de trocas do pesquisador com o objeto a ser pesquisado. Então, precisa ser uma relação realmente harmoniosa, né? Porque se nós pesquisadores não gostarmos daquele objeto de projeto de pesquisa, aquele objeto de estudo, o conhecimento ele não vai fluir, né? A nossa escrita realmente não vai fluir. Então, é importante que a gente percebamos esse objeto de estudo com um olhar dinâmico, né, com esse olhar mesmo mais próximo, né? Então, é muito importante que a gente perceba que o homem ele está em relação de troca, né? E o conhecimento também. Então, através do conhecimento, o homem ele entra nas diversas áreas, tomando posse, identificando sua natureza, significado, função, origem, finalidade.
subordinação, enfim, uma estrutura fundamental com todas as implicações desses resultantes, né? Então, essa relação do pesquisador e o objeto de pesquisa, ele vai para além do resultado, né? Daquilo que eu almejo para a minha análise. É uma relação dialógica mesmo, intrínseca, né? E possui aí uma originalidade muito pertinente. Quais são as etapas da pesquisa científica? Nós podemos elencar a formulação do problema, que é importante que a gente saiba fazer perguntas, né, construir perguntas, a fim de que realmente esse problema ele seja caracterizado enquanto um problema científico. São questionamentos, reflexões, né, que têm como características a busca por uma resposta. Precisamos aí definir as hipóteses, ou seja, nós precisamos construir algumas respostas para esse problema, mesmo que essas respostas elas não sejam as concretas. Na verdade, essas respostas elas são passíveis de modificação a partir daquilo que vai ser coletado, daquilo que vai ser analisado, né, ao longo da pesquisa científica, que é através dos métodos, né? Os métodos eles vão me dizer muito se essas hipóteses realmente condizem às respostas para o problema ou não, né? Precisamos aí de uma coleta de dados relevantes. Então, o pesquisador ele precisa ser bem criterioso ao longo do seu processo de escrita, no seu processo de pesquisa, para selecionar, né, aquilo que é valioso naquele momento e aquilo que não é necessário naquele momento para a análise do seu objeto. Né? E a transformação desses dados, né, transformação e tratamento desses dados, que aí será a análise, né? A análise que não é uma análise do dado pelo dado, daquilo que foi coletado pelo aquilo que foi coletado, muito pelo contrário, é uma análise, como eu havia falado para vocês, mais ampla, né, uma análise crítica, que dará uma originalidade da escrita, e consequentemente da própria produção do trabalho científico. E já partindo para alguns métodos e técnicas de estudo, é importante que a gente perceba esses métodos e técnicas de estudo como algo que vai facilitar com que a gente construa textos críticos, textos reflexivos e dialógicos, que seja da nossa própria autoria, né? E que, na verdade, esses métodos e técnicas são utilizados mesmo até para a própria vida, né? Porque acaba sendo um planejamento, né? Nós podemos percebê-los a partir de um planejamento de estudos, né, com uma determinada finalidade. Então, nós temos aí as resenhas, né? Que a resenha ela não possui um título. O que seria a resenha? É um resumo, né? Nós temos um resumo, mas se formos observar a resenha, é como se fosse um resumo crítico. Nós vamos criticar, nós vamos dialogar, o leitor, dialogar com aquele autor, né? Quer seja de um artigo científico, quer seja aí de um livro, nós vamos dialogar com eles como uma forma de construir, né, outros conhecimentos a partir daquela base. Então, a resenha ela não possui título, porém, no mesmo local é inserida a referência do texto a ser analisado, isso conforme a nota da ABNT, né? Possui algumas características como os credenciais do autor, que são as informações sobre o autor, o resumo da obra, né? Quais são as ideias centrais da obra, quais são as suas características, que por isso é necessário um conhecimento prévio, né, a leitura mesmo processual do texto a ser resenhado, a descrição do conteúdo dos capítulos ou parte da obra, a conclusão da autoria, a metodologia e técnica utilizada pelo autor, o quadro de referências do autor, né, ou seja, que teoria serve de apoio ao estudo apresentado, ou qual o modelo teórico utilizado, e a própria crítica do resenhista, né, ou seja, a crítica de vocês, leitores, a partir do texto que está sendo resenhado, né? Quais são as ideias originais? Será que essas ideias são originais? Qual é o estilo de escrita do autor? Ele é bem objetivo? Ele é simples? Ele faz uma abordagem ampla dessa pesquisa? Qual é a relevância dela para a vida, né? Para a vida dos sujeitos, enfim. E as indicações do resenhista. A quem essa obra ela pode ser dirigida, né? Nós podemos dirigir ela para qual público? Né? Será que podemos utilizá-la em disciplinas? Em quais disciplinas? Né? Nós temos aí também o resumo, que possui também algumas características. Algumas delas é esse caráter de ser breve, conciso, né?
Outro também é o pessoal, ou seja, um resumo deve ser sempre feito com as suas próprias palavras, ele é o resultado de sua leitura, e por isso há a diferença entre o resumo e a resenha, porque o autor, na verdade, o leitor que vai realizar o resumo, na verdade, ele vai somente sistematizar o conhecimento que foi passado, que foi trabalhado no livro, ou no texto, ou no artigo científico de um outro autor, não vai colocar opiniões próprias, mas sim aquela opinião do próprio autor. Possui uma lógica estruturada, ou seja, o resumo ele não é apenas um apanhado de frases soltas, né? Não é um fichamento. As ideias devem ser apresentadas em ordem lógica e conforme apresenta o texto. Então, o texto do resumo ele deve ser bem compreensível, né? Se o autor ele faz o uso, né, o autor original ele faz o uso de palavras rebuscadas, a pessoa que for fazer o resumo, ele pode muito bem transformar essas palavras, esse texto rebuscado, em um texto mais simples, mais coerente, né, mais conciso para a compreensão. E precisa também ser gramaticalmente correto, né, a partir do uso da língua, né, qual a língua que está sendo utilizada. Temos também os mapas conceituais, que na verdade constituem-se de uma série de palavras-chave sobre um determinado texto ou assunto, e essas palavras-chave são unidas umas às outras por meio de setas, que contêm pequenas frases ou conectivos. Na verdade, são como as palavras-chave, né, esse mapa conceitual, é como se fosse uma esquematização lógica e mental daquele conhecimento que foi trabalhado, né, de determinado livro, de determinado texto. Então, ele é muito interessante, por exemplo, para aquelas pessoas que estão em processo de concursos públicos, que não possuem um tempo hábil para o estudo, né, que não possuem um tempo hábil, assim, que não querem, na verdade, se utilizar da memorização, acabam trabalhando os mapas conceituais, né, que é uma ferramenta muito interessante para um estudo sistematizado, né, e em pouco tempo, como é o estudo para concursos públicos. Então, os mapas conceituais são bons instrumentos para resumir a ideia principal de um texto, não substituindo efetivamente, né? Ou seja, assim como o resumo, os mapas conceituais vão trabalhar os conceitos, né? O conhecimento que está sendo passado nesse texto original, no livro original, no artigo original. Temos também o fichamento de um texto. É uma forma de organização do conhecimento que guarda semelhanças com a leitura sistematizada. Então, o fichamento ele possui uma estrutura como o título, que é o nome do texto que será fichado, a referência bibliográfica, como a fonte do texto que será fichado, o resumo, que é a breve descrição do texto que será fichado, e as citações, né, que é a lista com as transcrições significativas da obra. Esse fichamento é importante a gente observar que ele pode ser comentado ou não comentado. Eu penso que o fichamento comentado ele é uma forma até mesmo de reflexão, né, de nós, enquanto leitores, sobre essa obra que está sendo passada, que está sendo lida, que sai um pouco do próprio contexto da escrita do autor. Então, a metodologia, se nós formos aí observar a metodologia propriamente dita, ela é uma investigação científica que depende de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos para que esses objetivos sejam atingidos, ou seja, os métodos científicos. Então, como eu havia falado bem no início para vocês, a metodologia é aquilo, né, o passo a passo que eu, pesquisador, irei tomar para construir o meu objeto de estudo e, consequentemente, construir uma análise desse objeto de estudo. Então, a metodologia científica, quanto ao procedimento, ela pode ser bibliográfica, que é realizada tendo como fonte os livros, os artigos ou outros textos de caráter científico. Ele é documental, que pode ser utilizado fontes que não precisamente sejam de caráter científico. Quem trabalha em arquivos públicos, né, faz a pesquisa em arquivo público é uma pesquisa documental, né, de registros antigos, né, históricos para a compreensão do contexto mais atual, uma pesquisa documental. Temos também o estudo de caso, que visa retratar exaustivamente os aspectos de um indivíduo, de uma população, de uma organização, de um ambiente, situação ou fenômeno. Temos o procedimento mais experimental, que já é na perspectiva dos laboratórios, de manipulação, de avaliação dos impactos, enfim. Temos o de campo, né? A perspectiva de procedimento de campo, que o pesquisador ele vai realmente a campo, que estuda, coleta diretamente, né, e os dados.
Temos o levantamento, que visa conhecer os comportamentos de uma população mediante consulta direta às pessoas, né? Temos a ação, a pesquisação, onde o pesquisador ele vai se envolver, né, para análise daquele objeto, ele vai se envolver com esse objeto, né, e acaba mesmo que construindo outros tipos de metodologias, né, como forma de responder às demandas daquele objeto, daquele fato, daquele fenômeno. Temos a pesquisa participante, onde que o pesquisador ele interage com a população pesquisada, porém o pesquisador ele não precisa interferir na realidade. Ele não interfere na realidade como na pesquisação, onde o pesquisador ele vai interferir com a realidade. Então, caros alunos, eu penso que nós continuaremos essa mesma abordagem, mas com um foco no artigo científico já na unidade 2, né? Eu atento a vocês para o prazo de elaboração do próprio pré-projeto de pesquisa, né? Não deixe para a última hora. Qualquer dúvida, questionamento, reflexões, nós estaremos aí no ambiente virtual. E eu aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos e nunca desistam, né? Nunca desistam do foco de vocês, do objetivo de vocês.